transformar o discurso em ação efetiva. Então, você tem as fases de formulação do problema, alternativas para resolvê-lo, implementação e avaliação disso, e pode chegar a uma extinção dessa política, que pode ser um programa, uma lei, um projeto. Eu acho interessante você acrescentar essa outra corrente de estudos, inclusive para enriquecer a sua discussão e se posicionar diante disso. Eu preciso pegar até o teu trabalho, por sinal. Recomendação do orientador. Essa discussão desse autor do Pereira, né, eu não conheço, mas eu acho que... É a Pontiara Pereira. Eu acho que ela não enriquece a sua discussão, e inclusive para pensar se essa política pública existente ou não existente, que implicações isso tem. Que abordagem o seu trabalho, que posicionamento você vai dar com relação a isso? Ou seja, que acreditar que a política pública é não fazer nada, isso é uma decisão política, mas não se constitui enquanto política pública. Então, acho que essa discussão vai enriquecer, eu acho que vai deixar então mais clara essa relação que você quer estabelecer com políticas públicas e essa informação patrimonial. Ok, obrigado. Vai acabar aparecendo uma classificação. Se valer, está ótimo. Quem for fazer perguntas, se identifique antes, diga de onde é, porque aqui tem gente que eu posso Certo, ela quer. Então, também, como sugestão, talvez você tentar identificar esses momentos onde a existência ou não das polícias, de onde elas existem, os momentos em que ela está apontada para uma política maior, por exemplo, no caso dos museus, e aí você verificar no caso do museu. O momento do acesso, por exemplo. Então, as políticas públicas voltadas para o processo vão investir naqueles projetos que visam o acesso, quantidade, número de pessoas que vão visitar. Está direcionada para isso. No outro momento, não era esse o foco, né? Era de conservar realmente os objetos, e a ideia do museu era essa. Depois a ideia do museu era que as pessoas visitassem e vissem, tivessem acesso aos objetos, digamos assim. Então, tenha esse momento já também, em que as pessoas se apropriem daquilo, talvez um paradigma que surge, ou que se configura, que as pessoas se apropriem e façam daquilo um uso social, daquele conhecimento, daquela informação, que elas trabalham, no caso do etnográfico, trabalham a própria identidade de grupo, né? Então, que experiências elas têm. Então, as políticas elas podem estar também em vários momentos voltadas para uma política maior no sentido desses paradigmas, e aí talvez você buscando também identificar isso e mostrar isso fosse interessante e talvez enriquecesse. Por favor. Então, mais obrigado. Questão da... Achei muito interessante que ela falou da questão da política pública, quando você disse da política pública, né? Quando ela não existe, ela também é. Eu acho que é muito mais essa questão da palavra sendo usada de uma forma talvez, né? Que você seja mais clara. Às vezes é uma intenção política de esquecer alguma coisa mesmo, fazer com que seja esquecimento, algum tipo, por exemplo, a discussão que eu presenciei uma vez. O museu, vamos permanecer com objetos de tortura dos escravos, vamos roupas, coxas, calmas, etc. Né? Então existia uma corrente que dizia, não, que objeto, isso é totalmente esquecido, que existia mesmo roupa não estavam pessoas, né? Seres humanos aqui para serem torturados. Então, é a coisa que às vezes a política, que não é uma política pública, mas é uma política, uma intenção de fazer com que o esquecimento seja muito mais, seja intencional. Esse ponto que a professora Arusa, que é cara aqui do Instituto, né, colocou, teve presente há pouco tempo na Sérvia, quando se colocaram instrumentos de tortura, de arrancar olhos e outras coisas, né, no museu. Desculpa, eu não me identifiquei. Obrigado, Sofia. Agora a gente passa o segundo palestrante, que é o professor Otávio Machado, da UFPE, e o título do trabalho dele é Memória do Movimento Estudantil Brasileiro. Então, vamos lá, viu, pessoal? Vamos
Esse é assim, né? O que pode deixar ao nome a identidade institucional. Pessoal, boa tarde. Apresentação nesse congresso de um trabalho que eu já venho realizando há algum tempo relativo à memória dos jovens brasileiros, mais especificamente a memória do movimento estudantil brasileiro, que de alguma forma tem um impacto muito grande em vários espaços, sobretudo um destaque muito grande na mídia de tempos em tempos. Quando eu comecei esse projeto, eu acho que estava no final da minha graduação e percebendo como estudante mesmo que não havia muitas referências e muitos documentos sobre essa temática. Havia uma dificuldade muito grande de conhecer de verdade a história que todo mundo falava e a gente não tinha referências documentais, etc. Hoje já avançamos um pouco, já não são mais projetos, mas programas que contemplam vários projetos. E nessa apresentação de hoje eu trouxe 2 projetos que formam esse Projup, que é um programa da UFPE relacionado à memória da juventude e, sobretudo, à memória do movimento estudantil brasileiro. Por exemplo, compor um rico painel de dados sobre a atuação da juventude. Eu começo no final dos anos 20, com as escolas de engenharia, a questão da regulamentação da profissão do engenheiro, a luta dos estudantes nesse período, até 85, a redemocratização após a ditadura civil-militar. É um recorte muito grande, mas pela experiência que eu tive, ao procurar, sobretudo na minha dissertação, que é de 58 a 75, a gente acaba encontrando vários personagens e tendo acesso a vários documentos, inclusive para trás. Eu falei, não vou desperdiçar um pouco essa oportunidade e de ter acesso a esses documentos e não trabalhar esses documentos. Eu fui deixando para frente isso. E esse painel de dados a gente foi digitalizando ao longo do tempo e fomos também ao mesmo tempo tentando fomentar as universidades, principalmente as 20 escolas de engenharia que a gente mobilizou nesse primeiro programa chamado ProEng, que é sobre a militância nas escolas de engenharia do Brasil. Foram 20 escolas de engenharia. Vocês imaginarem, por exemplo, o ITA tem uma documentação grande dos estudantes fazendo protestos. Ninguém imagina que no ITA, Instituto Tecnológico Aeronáutica, haveria esse tipo de atuação, mas a gente identificou em várias escolas, com várias particularidades, uma atenção muito especial nos congressos nacionais de estudantes, que são momentos importantes, onde os estudantes debatem tanto a realidade nacional como a universidade, como seus próprios cursos, que eu acho que é um momento rico de participação estudantil, que é discutir o seu futuro, é discutir a sua inserção educacional, etc. Então, não dá tempo de falar tudo, mas vamos tentar. E esse importante acervo, eu acho que foi uma coisa muito empírica, muito... Eu falei, eu estou com esse material todo. Se eu perder isso aqui, já era, né? Aí eu fui criando algumas metodologias assim, alternativas para poder preservar esse acervo. Lógico, quando eu comecei, a gente ainda não tinha muito digital, era tudo fita gravada, era xerox, etc. Não tinha muitos meios assim, tecnológicos. Às vezes ficava um pouco bitolado, eu viajava não, vou viajar, vou levar isso comigo, eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Tinha um trauma muito grande de perder esse material, porque muitas pessoas me passaram coisas únicas, assim, que eu tive uma grande responsabilidade. Pode ir passando, que eu acho que não estou marcando o tempo, mas... E quando a gente chegou aqui na UFPE, que a gente começou a cimentar esse programa sobre juventudes. Aí falou, tem que envolver estudantes, capacitar pesquisadores, dar assessoria a trabalhos que estão no outro nível, de trabalho de graduação, que as pessoas de alguma forma não tinham condições, nem de livros, para vocês terem ideia.
Toda vez que eu ia a São Paulo, eu ia à USP, xerocava aquele material e começamos a digitalizar 50 livros para incentivar trabalho sobre a juventude, aí no caso Brasil, não só o UFPE. Porque a grande dificuldade também, não só de acesso aos documentos, mas a bibliografia. Esses documentos que a gente produziu, que a gente digitalizou, a gente montou um DVD-ROM, isso foi em 2009, por aí, 2008, e a gente percebeu que não era suficiente para divulgar um pouco a memória do movimento estudantil. Primeiro que é uma mídia que, às vezes, você tem dificuldade de circular e de produzir isso. Por outro lado, a demanda era muito grande. Era e-mail de todo lado, pessoal, quero ter acesso ao DVD e tal. Aí eu comecei a pensar em estratégia de colocar isso na internet, inicialmente em blogs, já pode passar, principalmente do primeiro projeto, o ProEng, que é mais sobre a escola de Ari que eu falei, e esse que a gente está trabalhando mais, o Projup, que é a Memória das Juventudes Pernambucanas, que é outra dificuldade também, porque não se encontra documentos assim de fácil acesso, eu tenho que recorrer muito aos arquivos particulares. Baseei muito no arquivo da UFPE, está ali, Heraldo, que deu uma contribuição importante. Tem vários documentos ali importantes e raros sobre o movimento antigo da UFPE. E a criação da rede de pesquisadores, que é a coisa mais fantástica. Você poder trocar documentos, trocar informações, ajudar novos trabalhos, incentivar novos trabalhos. Hoje a gente está numa fase de incentivar novos trabalhos. Não que a gente chegou no paraíso, óbvio que não. Mas eu acredito, pela experiência, que os novos trabalhos é que vão realmente resgatar a memória do movimento estudantil. Não que já foi feito agora para trás, que acredito que não é muita coisa, pouca coisa. Eu sempre tenho contato com vários centros de pesquisa no Brasil, na UFMG, o Projeto República, na UFS tem um projeto lá do pessoal de documentação, mas é uma coisa muito esparsa e só os novos trabalhos é que, de alguma forma, vão poder trabalhar essa questão de resgate da memória do movimento estudantil. Em termos de depoimentos, anos 30 já era. Muito difícil você achar depoente dos anos 1930. Aí é outra preocupação que eu tive, correr atrás, durante todo esse período, de encontrar pessoas, principalmente para poder, pelo menos, registrar. Aí hoje a gente trabalha em vídeos e eu vou comentar, não sei quanto está meu tempo aí, pode passar. Por exemplo, a gente tem, ao mesmo tempo que a gente produz as entrevistas, coleta aqueles dados, a gente disponibiliza automaticamente na internet via blogs. Lógico que é um trabalho difícil porque tem momentos que aparecem muitos depoentes, muitos documentos que aparecem e ele não tem aquela disponibilidade assim, de estar ao mesmo tempo fazendo essa divulgação. Mas a gente usa canais específicos para que as pessoas saibam que tem alguém ou que tem uma instituição produzindo isso através da rede de internet, através de lista de e-mails, através de... Hoje, esse ano, a gente começou o Twitter, o Facebook também tem ajudado, porque eu já localizei muita gente naquelas conversas, bate-papo, possíveis entrevistados, e acabei entrevistando vários deles, porque não tinha como localizar essa pessoa. A grande dificuldade é você localizar certas pessoas que não estão no cenário político, ou não têm uma visibilidade, e são pessoas importantíssimas para a gente compreender determinado momento histórico. Acredito que hoje ele está refletindo muito sobre o acesso à informação, produção de cidadania, direitos humanos, porque não tem como a gente construir uma sociedade efetivamente democrática sem as pessoas saberem, terem conhecimento sobre questões passadas, questões mais atuais, ter essa visão histórica. A grande dificuldade hoje do jovem chegar num DCE, não sabe a história do DCE porque não tem arquivos ali, não sabe a história daquela instituição, não sabe a história da universidade. Sabe, os jovens ficam perdidos porque não tem uma referência histórica do papel que outras gerações tiveram em determinados momentos. E que heranças, principalmente que heranças, essas gerações deixaram.